Nesse vídeo você vai poder conferir a resenha completa do smartwatch AK76. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e recentemente aqui no canal eu postei o vídeo fazendo o unboxing do smartwatch AK76. Inclusive, no vídeo de unboxing eu comentei com vocês que eu decidi trazer esse smartwatch porque eu soube que ele era realmente uma versão ali muito parecida com o smartwatch X16. O X16 eu fiz bastante propaganda aqui no canal por ser um excelente smartwatch, vou deixar a playlist dele aqui passando para quem quiser conferir, mas o fato é que o X16 trouxe muitos problemas para muita gente. O pessoal lá da China resolveu começar a fabricar uma versão diferente do X16 que eu apresentei aqui no canal. Uma versão que tem menos watch faces e que possui uma animação, gente, muito nada a ver, muito chata. Ele tem um menu sobreposto, parecido inclusive com o menu sobreposto do AK76. Eu já vi vários comentários de pessoas que receberam o X16 com essa animação. Eu já recebi uma com o Papai Noel. Horrível, porque não tem como tirar essa configuração, não tem como tirar essa animação. Então, se você recebeu, não tem o que fazer. Pelo menos até o momento, até a data de hoje, ninguém descobriu ainda como fazer para tirar essa animação. É uma grande decepção, porque o X16 era um smartwatch muito legal antes deles estragarem o relógio. Então, realmente, o AK76 é uma promessa aí de opção de relógio com basicamente as mesmas funções que o X16 tinha, incluindo os jogos, tem ali os mesmos joguinhos. E depois daquele vídeo de unboxing eu fiquei testando por alguns dias o relógio até eu vir aqui hoje gravar essa resenha para vocês. Então, como de costume, eu vou inverter a minha câmera, vou levar vocês lá para minha bancadinha, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, deixar seu like, seu comentário. Aqui eu trago vídeos novos rigorosamente de segunda a sexta às 19 horas, sempre tem novidade por aqui. Então vamos logo conferir essa resenha. Como é de costume, eu começo mostrando a caixa do AK76, apesar de já ter feito isso no vídeo do unboxing, mas eu só vou mostrar aqui rapidinho para vocês que a caixa é de um cartonado bem resistente, uma caixa bem bonita, nesse estilo aqui mais comprido, desenho do relógio, nome do modelo, aqui na lateral a gente tem a etiqueta com a cor e a etiqueta do controle do vendedor, nessa outra lateral algumas informações do relógio e abrindo aqui a tampa, os acessórios que acompanham o AK76, o manual, que está apenas em inglês. Aqui são os plásticos, as proteções que vieram junto com ele. O carregador é um carregador magnético, daquele bem simplesinho. E as pulseiras de borracha, que na minha opinião não são umas pulseiras com uma qualidade muito boa. Elas são de borracha. É uma borracha molinha, mas ainda assim um pouco mais dura. E elas vieram com um pouquinho de rebarba de borracha. Não sei se vai dar para reparar aí no vídeo, mas não achei a qualidade excepcional. É uma qualidade ok para o valor do relógio. Então esses são os acessórios. Se você quiser ver mais detalhes aí do unboxing do smartwatch, vai ficar o link nos cards. E aqui temos o relógio em si, o smartwatch. Ele ainda está com a pulseira que eu troquei no vídeo do unboxing, porque eu achei que ficou muito bonito e que combinou bastante com ele. O relógio que eu escolhi é na cor azul, então ele tem a caixa aqui em volta do alumínio dele pintado de azul. Inclusive, vou até tirar aqui a pulseira, para eu colocar a pulseira original que veio junto com ele na caixa, para vocês verem como fica. A pulseira original dele ficou sobrando aqui um pouquinho no cantinho, então os acabamentos dela realmente não são acabamentos assim tão bons, mas fica bonito, é um smartwatch bonito com a caixa azul, é um azul que não é um azul muito chamativo, não é aquela cor muito extravagante, então se você quer um smartwatch diferente, com uma cor diferenciada, mas não gosta de chamar muita atenção, prefere algo mais neutro, esse azul aqui tá bem bonito mesmo. Em relação a acabamentos, a única coisa é que esse smartwatch veio com um pouco de cola aqui na parte de cima. Então, uma cola que eu até tentei tirar com a unha, olha só como ele tá brilhando ali no cantinho superior. É algo assim que não impossibilita de usar o relógio, e sinceramente nem me incomoda muito, nem dá pra ver direito, tem que reparar bem, mas é que pras resenhas eu passo um pente fino aqui mesmo no smartwatch pra ver se ele veio certinho. Parte traseira dos sensores é bem bonita, o material tanto da tela quanto da parte de trás do smartwatch
Watch é acrílico, um acrílico bem ok, e fica aí a recomendação que eu sempre passo nos meus vídeos de utilizar ele com uma película para preservar a tela do smartwatch, para ela ficar bonita ali por mais tempo e evitar riscos aqui na tela do seu relógio. Tirando a parte da cola aqui em cima, não veio com rebarbas, não veio nada descascado, faltou ali só um pouquinho de capricho para esconder a cola aqui na parte de cima. Como eu disse para vocês, o carregador dele é um carregador magnético do mais simplesinho que tem. Engatei ele aqui na tomada para mostrar para vocês a tela. Quando ele está carregando, aparece dessa forma aqui. Quando ele para de carregar, quando ele já completou o ciclo da carga, ele para de piscar. A duração de bateria dele não é uma duração excepcional, daquelas que dura 4, 5 dias, igual o HW12, o HW22, o U98. A duração dele de bateria é menor. Com ele conectado no meu celular, eu sempre digo aqui nos meus reviews que eu uso bastante, que eu recebo bastante notificação, então o smartwatch vive com a tela acesa, tá sempre vibrando, acendendo, e eu gosto de usar ele com a função de despertar a tela ativada também. Tudo isso interfere na duração da bateria. Então, comigo, utilizando aí bastante, ele teve o desempenho de 1 dia e meio na estica, esse 1 dia e meio, tá? Se você for usar aí com mais frequência os sensores, essas funções que consomem mais energia, com certeza vai durar menos aí a sua bateria. Sobre conforto do relógio, vou até colocar aqui no meu pulso para mostrar isso para vocês. O smartwatch é bem confortável, é um smartwatch que tá dentro da média. Aqui para mim não tá pegando no ossinho nem nada, foi bem tranquilo usar ele no meu dia a dia. A parte de trás aqui do sensor é até bem anatômico, então eu não tive nenhuma reclamação em relação a conforto. A única coisa é que a pulseira que vem de fábrica, no caso que vem aqui junto com o relógio, é uma pulseira bem comprida. Vejam que aqui fica sobrando bastante pulseira no meu braço. Então, se você tem o pulso fino como eu, essa pulseira aqui que vem com ele, que é bem comprida, talvez você tenha que trocar. Na realidade, no meu dia a dia, eu usei ele com a de nylon, que eu gosto bastante, é uma pulseira muito confortável, e ele aceita super bem outros modelos de pulseira, então você não vai ter problema em relação a isso. Vou até destrocar as pulseiras, porque eu gosto mais dessa daqui. A tela dele é uma tela de 44 milímetros, apesar da ideia de tela infinita, ele, assim como vários outros modelos que estão sendo lançados, tem uma borda aqui até bem grossa embaixo, com as laterais aqui arredondadinhas. Eu acredito que é tudo pintado aqui só para dar um ar de tela infinita mesmo. É uma tela que o brilho é muito bom, a resolução também é muito boa. Os menus vocês podem notar que as cores são bem vivas, bem vibrantes. Aqui agora com essa watch face também a gente já consegue notar que não tem problemas de pixels, imagens esticadas, então é uma tela aí bem bonita e bem ok, novamente reforçando que pro valor do smartwatch é sim uma tela bem bonita e bem aceitável. Lembrando que a gente consegue ajustar o brilho vindo no ecrã, nessa opção aqui de ecrã no menu, então a gente consegue ajustar o brilho da tela. E aqui eu destaco que o brilho da tela do AK76 é um brilho bem estourado, então vocês podem notar aqui como tá forte o brilho aqui na filmagem aí na tela, e simplesmente ele está apenas no nível 2 de brilho. Se eu vier aqui no ecrã, eu ainda consigo aumentar bastante aqui o brilho da tela. Olha como fica estourado, fica até difícil de visualizar e a câmera captar, porque é realmente bem forte o brilho mesmo. Temos a presença do botão coroa. O botão coroa serve para bloquear a tela e acender. Então, apesar dele ser touch, ter a tela touch, ele não acende com um toque na tela. Precisa vir aqui e acionar pelo botão coroa. No mais de botões aqui no relógio é só isso mesmo. Daí a gente tem o microfone e os alto-falantes aqui do outro lado, porque esse smartwatch faz e recebe chamadas. Uma pergunta que eu sempre respondo aqui nas resenhas é se ele é ou não a prova d'água. Ele é certificado, ele tem a certificação IP67, mas como a gente já sabe, quem me acompanha e sabe que eu falo em todos os vídeos, que esses smartwatches são apenas resistentes a suor e respingos. Mergulho, banho de mar, banho de piscina, tomar banho com smartwatch, nada disso é indicado, tá bom? Vou mostrar então agora para vocês as watch faces que vêm de fábrica aqui no smartwatch. E eu vou passar aqui rapidinho todas as watch faces que vêm aqui no smartwatch.
São no total aí que eu contei 61 watch faces. Então aí é bastante watch faces mesmo que vem aqui no AK76. Inclusive temos a presença de watch faces animadas. Vou escolher aqui uma para mostrar para vocês. Essa daqui do foguete, por exemplo. Tem a do zumbi. Essa eu acho bem bonita também, que fica a lua girando, acho bem legal. Enfim, pessoal, tem uma infinidade de watch faces aí para você escolher no modelo AK76. Passando a falar um pouco sobre o sistema do smartwatch, eu sempre começo mostrando os atalhos. Eu só queria reforçar aqui no review que esse smartwatch, ele tem uma conexão via Bluetooth 4.0. Não é a melhor, hoje em dia a gente já tem smartwatch 5.0, que são bem mais rápidas, mas a 4.0 ainda assim é uma conexão ok, é bacana. E não esquecendo que ele emparelha e conecta nos celulares Android para a versão de Android 4.2 ou superior e nos celulares iOS, os iPhones, para a versão de iOS 9.0 ou superior. Importante ressaltar isso porque se você tem um celular ali muito antigo, você pode ter problemas em relação à conexão do smartwatch. Eu sempre recebo bastante comentário de pessoas dizendo que não conseguem conectar, que não dá certo. Então essa informação sobre a conectividade é bem importante. Então, falando aqui dos atalhos, se eu arrastar de baixo para cima, a gente tem acesso a uma central de controle. Temos aqui um atalho para ativar e desativar o Bluetooth do smartwatch. Essa próxima opção é o estilo do menu, tem todos esses estilos aqui, são vários, né? Então, o primeiro aqui é o estilo menu colmeia. Então esse é o menu colmeia do smartwatch. Ele é rápido, bem rápido, mas ele tem uma pequena atrasadinha aí, vocês podem perceber pelo piano arrastando. A segunda opção são 9 ícones por tela, que é essa opçãozinha aqui, onde temos inclusive uma imagem de fundo aqui dos ícones. Uma imagem aqui parece uma galáxia meio azul, umas estrelas. A terceira opção é o menu lista. Então esse é o menu lista, também fica com essa foto aqui de fundo, essa imagem aqui de fundo do smartwatch. Temos novamente 9 ícones por tela, mas dessa vez os 9 ícones são ícones diferentes. Então percebam que naquele outro 9 ícones por tela, o desenho aqui dos menus era diferente. E por fim, temos a opção de 6 ícones por tela, porém um menu aí parecido com a linha FK, olha só. É esse menu aqui dividido, que eu particularmente acho bonito, acho diferente, gosto desse estilo de menu. Próxima opção aqui é o ajuste de brilho. Depois temos o atalho para ativar e desativar o som do smartwatch. Temos a lanterna e esse menu aqui é para você conectar fones de ouvido pelo smartwatch. Então você ativa aqui, eu vou ligar, aí você clica em pesquisar e ele vai fazer a busca aqui dos fones, no caso, né, que você quiser conectar. Ó, no meu caso aqui ele já achou os meus AirPods Pro. Aí você clica e ele vai emparelhar. Só que infelizmente o AK76 ele não tem espaço de memória para você baixar músicas. Então essa função aqui de utilizar com os fones, por exemplo, ela vai ser mais usável ali para você de repente atender chamadas, porque em relação a músicas você não consegue instalar, baixar músicas aqui no smartwatch. Mas pelo menos aí agora você sabe que ele tem essa opção. Próximo atalho, arrastando de cima para baixo, a gente tem os jogos que o smartwatch oferece. O primeiro jogo é esse daqui, você tem que atirar aqui nas naves. O segundo jogo é esse das frutinhas, que você precisa fazer uma sequência de 3 frutinhas iguais. E o terceiro jogo é o do passarinho, que você tem que ir passando aqui no meio das paredes de tijolinho para ir marcando os pontos. E se encostar ou cair, você morre. Então esses são os joguinhos aí que tem no smartwatch. Se eu arrastar da esquerda para a direita, a gente tem um atalho de menu sobreposto, que tem aqui função de clima, o QR Code para o aplicativo. E aqui embaixo tem um resumo dos últimos aplicativos que você acessou aqui no seu smartwatch. Arrastando da direita para a esquerda, a gente tem acesso aos menus. Esses, então, são os atalhos do AK76. Então, agora eu vou passar pelos menus do smartwatch AK76 e mostrar aí para vocês todas as funções que esse smartwatch oferece. Só lembrando que eu mudei a watch face, na verdade eu personalizei uma foto aqui pelo aplicativo, coloquei uma fotinha da galeria. Depois, a hora que eu estiver mostrando o aplicativo, eu mostro para vocês aonde que vai para colocar foto, tá bom? Vamos lá então para os menus. Essa primeira opção aqui são as notificações. Por enquanto eu tô sem notificações.
Aí temos o calendário, ele me mostra o dia da semana, o dia em números, e clicando aqui embaixo ele me dá a visão mensal. O AK76 tem calculadora, vou fazer uma continha aqui rápida, funciona certinho. Essa função aqui do microfone é para você acionar a Siri, caso você esteja com ele conectado no iPhone, ou o Google Assistente. Essa segunda opção aqui é para procurar o seu smartphone que está emparelhado com o smartwatch. Temos o QR Code para fazer o download e instalação do aplicativo. Reforço que é muito importante que você use o QR Code para fazer a instalação. Se você for direto lá na Play Store, com certeza vai dar erro. Você pode sim ter algum problema com o aplicativo, com a conexão do smartwatch, então sempre utilize o QR Code. Próxima opção é um atalho para você ativar o gesto de despertar. O meu aqui no caso está ativado já. Próxima opção são os estilos do menu, esses quadradinhos aqui embaixo. Aí também temos a função de clima. Passando para as próximas, temos a medição da pressão arterial. Contagem de passos, na verdade aqui são os ciclos, além da contagem de passos, a quantidade de calorias, a minha meta, a distância em quilômetros também que eu percorri no meu dia. Temos monitoramento de sono, batimentos cardíacos, a função esportes. Na função esportes temos corrida, caminhada, trilha, corrida e os recordes, onde vão ficar salvos aqui as informações. Sinceramente não tem aí muito esportes, mas tem ali o básico, o essencial. Essa próxima opção que parece uma ondinha é a imagem de fundo que fica atrás da tela, aqui atrás dos menus. Então tem várias opções aí, 4 opções de imagem. Vou clicar nessa primeira aqui só pra gente ver como muda ali. Olha só a parte de baixo aqui, esse fundo. Eu particularmente gosto desse efeito, mas caso você não goste, daí você seleciona ali outro estilo de menu. Próximo menu é a temperatura. Aí temos também a opção de lembrete de sedentário para você se levantar aí a cada X período. Temos também a oxigenação do sangue. Esse menuzinho aqui parece um quebra-cabeça, é o efeito da transição entre as telas. Então aqui tá na opção suave, então quando eu mudo, acesso uma tela, ele passa assim de ladinho. Aí se eu acessar essa opção de cubo, quando eu for clicar em alguma opção, vocês viram que ele inverte ali a tela como se fosse um cubo. Aí tem aqui a inverter. A inverter, ela inverte ali a telinha, como diz o nome, mas são efeitos bacanas também que eu gosto. Vou deixar aqui no suave que eu prefiro. Próximo menu, essa xícara, na verdade, é um lembrete para você beber água, para você se hidratar. Próximo menu é um joguinho. Aí também temos aqui a função de respiração, exercício de respiração para você fazer no decorrer do seu dia. Próximo menu é um joguinho, aquele das frutinhas. Na sequência temos o do passarinho, o joguinho do passarinho. Aqui agora temos uma sequência de ícones de rede social. Tem Facebook, Twitter, WhatsApp, porém essas opções aqui no smartwatch ele não separa. Você não vai, por exemplo, ver só as notificações do Facebook ou só as do Twitter. Aqui vai aparecer as notificações, independente se é de rede social ou não. Inclusive, já que o meu está emparelhado aqui com o meu smartphone LG K10, eu vou mandar uma notificaçãozinha para vocês verem aqui como que aparece no relógio. Ele tá com essa musiquinha chata, mas tem como configurar, tem como alterar também. E aqui no caso, como eu recebi 2 notificações, ele agrupou. Então ele aparece aqui notificações, então eu tenho que clicar em ver. Aí eu consigo ver aqui o nome de quem me mandou, o nome do contato e qual é o aplicativo, que no caso foi o WhatsApp. E daí clicando aqui na notificação, arrastando pro lado, você consegue eliminar. Se eu acessar o menu de Facebook, vai estar a notificação do WhatsApp. Se eu acessar Twitter, WhatsApp. Se eu acessar do WhatsApp, WhatsApp. Então é isso que eu quis dizer para vocês. Ele não separa, vai aparecer notificação de tudo junto. Próximo menu aqui é o despertador. Você consegue adicionar despertadores. Aí aqui tem um menu para as mensagens, que você daí tem que emparelhar ele com o Bluetooth de ligação para ativar. O próximo é o discador, que eu também preciso emparelhar aqui e ativar o Bluetooth de chamadas para ele funcionar. Próximo menu são as definições, as configurações que você pode fazer no smartwatch. E aqui você pode personalizar várias coisas. Por exemplo, o som, o toque de alerta tava com aquele toque chato, mas você pode mudar. Tem esse daqui, que é um pouco mais bonitinho.
Esse é aquele que é bem chatinho. Enfim, você ajusta conforme o seu gosto. Aí também tem só tocar, só vibrar, vibrar e tocar. Você consegue ajustar tudo isso vindo aqui nas definições. Também tem o ajuste de volume, o ecrã, onde tem o brilho e também o tempo que a tela fica acesa. Aqui é interessante porque temos a opção de senha. Se você deixar ativada, você consegue desbloquear. Para desbloquear aqui no caso, olha só, o smartwatch eu tenho que digitar a senha, então é uma função aí interessante, que funciona super bem. Se você quiser desativar, basta vir aqui no menu e desativar. Coloca a senha aqui de novo, beleza, tá desativado. Fora isso, você consegue resetar o smartwatch e também aqui tem as informações sobre o dispositivo. Na sequência, temos o discador para poder fazer chamadas, a agenda telefônica que você consegue puxar aqui do seu celular estando com o Bluetooth de chamadas emparelhado. Aí também temos a opção de captura de foto remotamente. Próxima opção é de música, para que você consiga passar suas músicas, escutar aqui suas músicas pelo smartwatch. No próximo menu são os Bluetooths, então eu tenho aqui tanto o Bluetooth de chamadas quanto o Bluetooth do emparelhamento de notificações aqui pelo aplicativo. Você consegue ativar e desativar por aqui também, além do atalho. E opções de menu são essas que o smartwatch tem aí para nos oferecer. Bastante função legal e várias funções usáveis que eu particularmente acho bem bacana, gosto bastante. Falando agora um pouquinho sobre o aplicativo, ele conecta pelo M2 Wear, mas é muito importante que você baixe o aplicativo utilizando o link que direciona aqui pelo QR Code, porque tem vários M2 Wear, não adianta, se você baixar da Play Store, você corre o risco de baixar o errado e de não dar certo. Então tá aqui, né, ele já está emparelhado aqui com o meu AK76 e temos aqui a função de saúde, com várias informações que o aplicativo puxa aqui do relógio. Aqui em dados são os gráficos de atividade física, de monitoramento de sono, de batimentos cardíacos, enfim, várias coisas. No movimento são alguns esportes para você conseguir fazer as medições aqui pelo celular, pelo aplicativo também. E no menu meu, esse último aqui é onde a gente consegue fazer várias configurações, incluindo conectar o smartwatch. Aqui nos apps é para você ativar ou desativar os aplicativos que você deseja receber notificações. Nas configurações de acessibilidade, é importante você vir aqui e deixar o M2 Wear ativado. Nessa opção aqui de configurações, a gente consegue fazer várias configurações no smartwatch. E, inclusive, tem aqui o Dial-Mal, que tem aqui algumas outras watch faces para você passar aqui para o smartwatch. E também tem a opção de gerenciamento de discagem, onde você vai para personalizar fotos, colocar fotos da sua galeria. Só clicar aqui em editar, seleção de imagem, você já vai ter acesso às suas fotos. E no mais é isso, aqui ele tem várias opções, você pode aí, inclusive algumas pessoas até me perguntam às vezes aqui nos comentários como que faz para desvincular o smartwatch do celular, do aplicativo. Normalmente nessa tela de configurações, por exemplo, no M2 Wear tem aqui embaixo, desvincular o dispositivo. E é bem padrão, é bem parecido para os outros aplicativos também. Então vai lá nas configurações, rola até embaixo, com certeza vai ter a opção ali de desvincular, caso você deseje. Tem um testezinho que eu gosto sempre de fazer aqui, que é dos batimentos cardíacos. Eu sempre uso o meu Apple Watch de comparação. Vou fazer esse teste aqui também com o AK76. Vamos ver aí então se vai dar muita diferença do meu Apple Watch. Uma pequena diferença é sempre aceitável, né? É difícil dar exatamente ali a mesma medição, mas aqui eu já percebi que ficou bem aproximado. Os batimentos do AK76 estão aqui em 79 batimentos por minuto, enquanto do Apple Watch 86. Então sim, tá bem aceitável, tá bem aproximado, mas pelo menos dá para ter uma boa noção em relação aos batimentos cardíacos aqui com o smartwatch AK76. E se a pergunta inicial é se vale ou não a pena investir no smartwatch AK76. Como vocês puderam perceber no decorrer dessa resenha, é um excelente relógio, tem várias funções bem legais, bem usáveis, inclusive dá para personalizar fotos, muitas watch faces legais ainda dá para baixar mais do aplicativo, e pelo custo versus benefício do smartwatch eu acho que sim, vale a pena. Inclusive se você gostou muito do smartwatch X16, e o AK76 é sem dúvidas aí uma alternativa de smartwatch muito parecido, basicamente as mesmas funções e tão bonito quanto o X16. Então, na minha opinião, vale sim a pena você investir no AK76. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.